Amém. Vamos para a palavra, irmãos? Abra sua Bíblia aí, em Marcos. Glória a Deus, né, pastora Flávia? Marcos capítulo 3. A partir do verso 13. Hoje é o 17º episódio, nós estamos aí expondo todo o livro de Marcos e caminhando já para o capítulo 3, aleluia. Hoje nós vamos falar da escolha, o tema hoje é a escolha. Marcos capítulo 3, a partir do verso de número 13, diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Versículo 16: Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém, irmãos? Até aí, feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu santo e precioso nome. Te adoramos, meu Pai, por tão grande salvação, pelo teu sacrifício naquela cruz, sacrifício substitutivo, que nos dá esperança, nos salva de uma vida vazia, e nos dá, Senhor Deus, a oportunidade de olharmos e entrarmos na tua presença, Pai, em santidade. Fala conosco nessa manhã, abre o nosso entendimento, revela a tua palavra, para que possamos sair daqui alimentados e edificados. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de início, é bom destacar que Jesus ele tinha muitos discípulos, porém, ele separou 12 apóstolos. Por que é importante isso? Porque nós precisamos compreender o papel de cada um desses indivíduos. O discípulo, ele tem uma característica, o discípulo é uma espécie de aluno. Esse papel de discípulo era muito comum na Palestina, no tempo em que Jesus esteve ali. Os fariseus e os mestres da lei, os escribas, até mesmo os filósofos na cultura helênica, eles tinham os seus discípulos, os seus alunos. Só que, diferentemente desses apóstolos aqui, o aluno ele escolheu o mestre. Então era basicamente o que nós fizemos aqui agora de manhã, oferece um curso e você se dispõe ou não a aprender com aquele mestre que vai estar à frente daquele curso. Então o discípulo tem mais essa pegada de ser um aluno, um aprendiz. Já o apóstolo é alguém enviado com uma comissão, enviado com um propósito, enviado como representante de alguém. Agora, os apóstolos não foram tirados de qualquer lugar. Jesus retirou os apóstolos de dentre os discípulos, para mostrar o quê? Que a conversão precede o ministério. Ou seja, antes de ser apóstolo, tem que ser discípulo. Pode soar, como é que eu vou dizer, simples isso, mas a gente conhece muitas pessoas que elas desejam o ministério sem antes se tornarem discípulos. E não faz o mínimo sentido. Dito isso, o objetivo do evangelista Marcos nesse texto é demonstrar que a decisão de Jesus de escolher 12 apóstolos foi uma das mais cruciais da história. Essa decisão de Jesus de chamar 12 pessoas, irmãos, impactou a história da humanidade. O fato de Jesus escolher 12 homens mudou
o próprio curso da construção da cultura ocidental. Irmãos, veja bem, Jesus não escreveu um livro, Jesus não estabeleceu uma nova filosofia de vida, paz e amor, como muitos querem apregoar por aí. Irmãos, Jesus não ergueu monumentos, nem construiu instituições. Jesus não estabeleceu uma nova religião, uma nova forma de pensar. O que Jesus fez apenas discipulou pessoas do modo mais eficaz para perpetuar o seu ministério. O que Jesus fez foi preparar homens para continuar a sua obra e perpetuar o que ele tinha iniciado com o seu trabalho. E a prova, irmãos, de que deu certo é a existência da própria igreja nos dias de hoje. Irmãos, a igreja cristã no mundo, ela já passou por todo tipo de aflições e lutas, internas e externas, todo tipo de perseguição, todo tipo de afronta. Irmãos, quando irrompeu a reforma protestante no século XVI, eu sempre confundo, o século XVI, mais especificamente, quando Lutero, e esse é o marco, prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e começa então uma grande revolução pela Europa fora. Nesse momento da história, a igreja estava a ponto de acabar, internamente. Papas corruptos, bispos ladrões, preguiçosos, teólogos mal intencionados e crentes sem vida, precisando do quê? De um avivamento, precisando de um avivamento. Irrompe então a reforma. Estou citando o caso da reforma, mas nós poderíamos nos lembrar das perseguições do primeiro século. Perseguições de imperadores que colocavam os cristãos para servirem de tocha humana. Que jogavam cristãos na arena para serem devorados por bestas. Mas a igreja não parou. Nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, e a cada dia, quem é cristão verdadeiro, quem tem o seu coração na palavra de Deus, se assusta. Líderes brigando na internet, irmãos. Nós estamos no fundo do poço. Nós estamos no fundo, no limbo total. Mas eu vou parafrasear o apóstolo Paulo em Romanos 16, 20. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A igreja sempre vai prevalecer. Porque quem chama a igreja não é qualquer um. Quem chama a igreja é o Rei da Glória. Quem chama a igreja é o Salvador de toda a terra. Quem levanta a igreja é aquele que tem o poder, nas suas palavras, de criar todas as coisas. A igreja está aí. Então, o objetivo do evangelista Marcos é mostrar que a história da humanidade, mais uma vez, foi redefinida por causa do chamado desses 12 homens. Como que nós vamos estruturar aqui o nosso ensino de hoje? Basicamente, irmãos, nós vamos falar das 3 características do chamado de Jesus. Isso aqui é um mapinha para você acompanhar. Nós vamos defender
a partir desse texto que Jesus chama soberanamente, que o chamado de Jesus não depende da vontade humana. Segundo, nós vamos dizer que Jesus chama propositalmente, tem um propósito, não é à toa. Jesus não chama para você ficar flutuando, para usar um termo que está na moda. Não, Jesus chama com tríplice propósito. Primeiro, para estar com Ele. Segundo, para enviar, pregar. Terceiro, para exercer autoridade. E por último, vamos defender que Jesus chama surpreendentemente. Que surpresa! Qual é a surpresa? Surpresa que eu fui chamado. Ah, meu Pai, só o Senhor mesmo. Vamos começar. Primeiro, Jesus chama soberanamente. Olha o texto. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Chamou quem? Quem ele quis. Chamou quem? Ele escolheu. Não sei qual é o problema que nós temos com a escolha de Deus. Ele escolhe quem Ele quer, irmãos. Ah, mas Ele é injusto. Quantos discípulos tinham com Ele lá? Vários, mas Ele escolheu chamar 12. Por quê? Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Não, mas o ponto aqui é dizer que Ele chama e ponto. Olha só, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Jesus escolheu a liderança da igreja segundo a sua expressa vontade. Então veja bem, o que ele está defendendo aqui? Se você tem uma igreja saudável, se você tem uma igreja bíblica, se você tem uma igreja que tem duas características: primeiro, prega o evangelho genuíno da salvação pela fé somente, prega o evangelho onde é ofertado ao indivíduo que está ali somente o nome de Jesus e a obra de Jesus e mais ninguém, não oferta a não ser salvação em Jesus Cristo. Se você tem uma igreja que fala de Jesus em vez de falar dos homens, que exalta Jesus em vez de exaltar os homens, isso são características de uma igreja verdadeira neotestamentária. Novo Testamento diz que a igreja tinha essa característica, a igreja pregava Jesus, falava de Jesus, o evangelho genuíno. Se você tem uma igreja aonde os sacramentos, os juramentos, sacramento e juramento, aonde os juramentos são administrados corretamente. Quais juramentos? As duas ordenanças que Jesus deixou, ceia e batismo. Se você tem uma igreja que administra bem isso, como administra isso? Que é bíblico na administração desses instrumentos, que é correta na administração desses instrumentos, desses elementos, desses juramentos, então você tem uma igreja verdadeira. Se você tem uma igreja verdadeira, a liderança dessa igreja, ela é estabelecida pela vontade de Deus, e não pela vontade humana. É isso que está defendendo o reverendo Hernandes Dias Lopes. E aqui, nós podemos nos lembrar, que no Evangelho de Lucas, ele faz um pequeno adendo às informações de Marcos, quando ele diz que Jesus, antes de escolher os 12, o que ele fez? Ele se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando. Ou seja, aqueles 12 foram escolhidos de acordo com a vontade expressa de Deus. Jesus orou durante toda uma noite, e quando ele chegou, ele escolheu os 12 que Deus já havia determinado. Irmãos, o que nós precisamos entender é que essa chamada, ela é soberana e eficaz. Como assim soberana e eficaz, pastor Léo? Primeiro, irmãos, Jesus chama e chama irresistivelmente. Uma característica do chamado de Jesus é que aqueles indivíduos, eles não perguntaram qual seria o salário, nem quais eram os benefícios, nem qual era a carga horária, nem as coisas que eles precisariam abrir mãos. Eles não ficaram
colocando na balança e sofrendo, porque teriam que deixar os seus negócios para trás, porque teriam que deixar as suas famílias para trás, porque teriam que abrir mão das suas carreiras de futuro. Não. Por que eles não questionaram isso, irmãos? Porque eles entenderam que quem os estava chamando era o Rei da Glória. Eles entenderam que quem os estava chamando é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, a pessoa mais importante que pisou essa terra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles sabiam que quem os estava chamando era irresistível. Eles não resistiram porque Jesus colocou um cabresto, como muitos dizem aí, colocou um cabresto e eles viraram uma mulinha de Jesus. Não, eles não resistiram porque quando eles olharam o Rei da Glória, eles falaram: não tem mais lugar para ir. Por isso que é irresistível. Por isso que é irresistível. Alguém disse bem, que a vocação é como algemas invisíveis. O chamado é como algemas invisíveis. Você não pode se desprender, você não pode correr, você não pode evitar. Irmão, se o seu coração queima, entregue-se. Entregue-se. Se o seu coração queima, entregue-se. Porque quem está te chamando? Irmão. Irmão. Eu fico imaginando, viagem. Terça-feira, 3 horas da tarde, uma planície seca. Não, foi de manhã, né? Terça-feira, 10 da manhã, uma planície seca. Um judeu de pé sujo, cabelo desgrenhado, remela nos olhos, passou a noite toda orando. Não tinha remela porque não tinha dormido, né? Olho meio vermelho de sono. Começa a falar assim: você. E o mais impressionante, os caras foram. Por quê? Porque eles entenderam quem os estava chamando. Entenderam? Irmão, Jesus não fez uma pesquisa de opinião. Ele não pesquisou quem é o melhor. Irmãos, ele não escolheu a liderança da igreja por critérios humanistas. Ele chama quem ele quer, ele é soberano. O ponto, irmãos, é dizer que ninguém pode frustrar os seus desígnios. Ninguém pode frustrar os seus desígnios. Nesse momento, alguém sempre lembra do jovem rico, né? O jovem rico é um exemplo clássico. Jesus não se tornou irresistível para ele. Quando colocou na balança, quem ficou irresistível para ele? O dinheiro. Mas teve o contrário também, viu, gente? Teve muita gente que falou assim: Jesus, eu largo tudo para te seguir. Ele falou: não, volta para a tua terra. Por quê, irmãos? Porque é os planos dele que devem prevalecer. Quando Marcos diz que Jesus chama quem ele quer, a nossa ara, a nossa versão, né? Aí, bem antiga já, eu gosto da ara. Temos hoje tantas traduções, né? Tem NVI, tem a Bíblia do Kids, né? NTLH, tem Bíblia King James, tem todo tipo de Bíblia, todo tipo de tradução. Mas o ponto é que às vezes a gente capenga um pouquinho no português. E esse caso é um deles. Quando aqui a nossa ara fala que ele chamou os que quis, no grego é um pouco mais enfático. O sentido é mais ou menos que ele reuniu aqueles que ele desejava. Uma espécie de anelo interior dele. Dele. Mas, além disso, Jesus é que determina o chamado. Como assim, pastor Léo? Não é você, não sou eu.
não são os discípulos que decidem seguir Jesus. A impressão muitas vezes que a gente tem é que o indivíduo está fazendo um favor para Jesus. Vem aceitar Jesus. Vem aceitar Jesus. Vem entregar a sua vida para Jesus. Gente, tem gente que mede a igreja pelo número de conversões. Não tem ninguém convertendo na minha igreja, não está bom não. Aí vem aquele tanto de gente convertendo, chorando. Você fala, ó, 10 conversões. Quando passa a peneirinha, quando você começa a falar para o indivíduo algumas coisas da palavra de Deus, capina o milho e vai embora. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender definitivamente que o sujeito do chamado é Jesus. Vou repetir. O foco do chamado não é o chamado e nem você. O foco do chamado é quem chamou. O que eu quero dizer com isso? Não importa o que você vai fazer, importa quem te chamou. Não importa o que eu vou fazer. Eu vou ser diácono, eu vou trabalhar na recepção, eu vou pregar, eu vou dar aula, eu vou cantar no louvor, tocar no louvor, não importa, o chamado não é importante, importa é quem chamou. Importa quem chamou. Eu vejo muita glória no chamado, a glória está em quem faz o chamado. E eu vou dar a prova disso. Irmãos, Jesus não escolheu indivíduos que possuíam qualidades especiais. Jesus escolheu homens comuns. Jesus escolheu homens limitados. Limitados em todos os níveis que você possa imaginar. Jesus escolheu homens pobres, ricos também, mas escolheu homens iletrados. Jesus escolheu homens de temperamento questionável. Misericórdia da minha alma, Jesus. Temperamento questionável. O próprio texto de Marcos, eu fico pensando. Marcos nós sabemos que é um relato de Pedro, né? Pedro é o homem por trás do Evangelho de Marcos. E eu fico pensando Marcos escrevendo e Pedro relatando, né? Aí ele falou, não, Jesus chamou Pedro. É o primeiro, vocês viram a lista? Chamou Pedro, né? Aí logo depois lembrou de quem? Dos dois irmãos, João e Tiago. Aí ele faz um comentário, que ele chamou de Boanerges. Aí deve ter tido uma piadinha, né? Cara, aqueles caras eram muito doidos, eles eram malucos. Eles chegaram numa cidade e queriam mandar descer fogo do céu. Cara, eles eram, com o temperamento deles, eles eram nervosos, estressados, coléricos, sanguíneos. Os Boanerges, os filhos do trovão. Coincidência ou não, né? O Boanerges, o filho do trovão, também ficou conhecido como discípulo do amor. O João. Ai, Jesus. Bom, o ponto, irmãos, é que nós jamais escolheríamos esses homens. Fosse eu e você ali escolhendo, nós procuraríamos os teólogos, os filósofos da época, os governantes, políticos. Político tem poder, pode abrir portas para a igreja. Os ricos, até porque tem dinheiro, pode manter a igreja. Tem que ter um cantor. A igreja tem que ter um cantor, chama um cantor, traz alguém que canta. Tem que ter alguém que toca também, traz uns dois para tocar, tem que ser bom, hein? Não, mas não é convertido, não preocupa com isso não. Traz aí. Tem que ter um professor, a igreja tem que ter um professor, chama um professor bom. Tem conteúdo? Tem muito conteúdo? Irmão, não foi assim com Deus, não é assim. Não estou dizendo que isso não é importante, tá? Estou dizendo que Jesus escolheu por critérios que a gente não sabe. Na verdade, não é perguntar por que ele escolheu aqueles homens, é por que ele escolheu você, por que ele me escolheu.
Não faz sentido, irmãos. Jesus olhou para aqueles homens e não viu absolutamente nada neles. Pelo contrário. Mas o que Jesus fez com aqueles homens? Até hoje os nomes deles são relembrados. Irmãos, milhões e milhões de cristãos no mundo inteiro lembram desses homens. Por quê? Porque eles foram chamados pelo rei. Porque foram chamados pelo rei. Qual é a característica de Pedro? Ele é o grande pai apostólico. Não, ele é o pescador chamado pelo Criador do universo. Meu Deus do céu. Nesse sentido, irmãos, o chamado nos torna insignificantes e importantes. Como assim, pastor Léo? Olha a ênfase. Fomos chamados por ele. A ênfase quem? Eu sou importante, eu fui chamado por ele. Mas o outro lado também é importante. Fomos chamados por ele. Fomos chamados por ele. Isso mostra a nossa insignificância, porque quem está por trás do chamado é ele. É ele. Agora, ele não chama por chamar. Ele chama com um propósito. Na verdade, aqui, nesse texto, o propósito é tríplice. Qual que é o propósito? Versículo 14. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Irmãos, note bem, o chamado de Jesus abrange 3 elementos da experiência humana. O chamado de Jesus envolve 3 elementos que fazem parte da nossa experiência. Envolve o elemento relacional, envolve o elemento verbal e envolve o elemento comportamental. O que é isso, pastor Léo? O discipulado, irmãos, é uma questão de estar com Jesus, falar de sua mensagem e agir em seu nome, opondo-se ao mal. Discipulado então envolve estar com ele, falar do que ele fez e se opor a tudo que se opõe a ele. Vou repetir. O chamado de Deus para você que está aqui, preste atenção. O cerne, a essência do seu chamado, não é que você vai ser professor, pastor, mestre, apóstolo, profeta, bispo, esse não é a essência. A essência é que você, primeiro, foi chamado para estar com ele, relacionar-se com ele. Segundo, falar do que ele fez, não do que é você. Terceiro, opor-se a tudo que se opõe a ele. Vou falar de cada um deles, pronto. Primeiro, ele chama para estarem com ele. Essa parte eu gosto. Alguém disse muito bem. O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Irmãos, a nova comunidade, a nova humanidade que foi estabelecida a partir de Jesus, que é um cabeça de raça, nós temos na Bíblia dois cabeças de raça, 2 fundadores de um povo. Um de Gênesis, que é o nosso amigo Adão. Gênesis 5 fala que Adão gerou pessoas. E nós temos um segundo cabeça de raça, que é Jesus. Ele, como ele mesmo diz em João 3, que algumas pessoas fazem uma hermenêutica porca desse texto, uma interpretação ridícula.
O que Jesus está querendo dizer é que ele propõe ali a criação de uma nova raça a partir dele. Essa nova comunidade formada, presta atenção, em todos os aspectos, ela é obra de Jesus. Nós estamos aqui, você faz parte do chamado corpo de Cristo, pela obra dele, pela ação dele, pela manifestação dele. Deixa eu tentar ser mais claro. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o centro do chamado, ele é a história do chamado, ele que chama, ele que efetua, ele que faz, ele. E quem você é na mão dele? Você é o barro que precisa ser refeito, você é o vaso que tem que ser quebrado e feito novamente, você é apenas, e tão somente, receptáculo da glória. A glória é dele. A glória é dele. Olha só que interessante, irmãos. Você viu aí, e eu uso sempre para pregar a ARA, tradução, né, a revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. Aí está escrito o quê? Designou, não é isso? Mas só que o texto grego não fala que designou, fala que ele fez 12. A ARA fala assim, ele designou 12. O grego faz, ele fez 12. Olha a importância desse texto, irmãos. O verbo aí, que Marcos usou, vou gastar meu grego agora, todo meu crédito de grego. O grego é epoiesen, ou epoiesen, deve ser alguma coisa nesse sentido. É que a última vez que eu falei grego, foi mais ou menos uns 4 anos atrás, está meio enferrujado. Epoiesen, o que significa epoiesen, irmãos? Se você abrir uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, o epoiesen, sabe onde ele aparece? Gênesis 1:1. Deus criou epoiesen. Aqui Deus está falando a mesma coisa. O Deus que criou lá no Éden, é o Deus que está criando aqui. Do mesmo jeito que você era barro lá, e eu soprei fôlego de vida nas tuas narinas, eu estou aqui também. É o mesmo termo. Por quê, irmãos? Porque daquele momento em diante, a pessoa e a obra de Jesus é quem determinaria a existência daqueles indivíduos. A existência deles não estava mais desconectada do Rei da Glória. A experiência de vida deles, a existência daqueles homens agora não estava mais fora. Eles não precisavam mais comer, eles não precisavam mais beber, não precisavam mais dormir. Eles só precisavam do Rei. Eles estavam conectados àquele que criou os céus e a terra. A partir daquele momento, irmãos, eles não decidiriam mais, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, mas o que passaria a valer ali era a vontade daquele que os chamou, era o desejo daquele que os chamou, ou como o próprio apóstolo Pedro diz, para onde iremos? Se só você que tem as palavras. Para onde iremos, se naquele dia eu ouvi você falando que você me fez? Irmãos, nós temos que entender definitivamente que ter comunhão com Jesus é mais importante do que o ativismo religioso. Atividade religiosa não é comunhão com Cristo. Não estou dizendo que ela não é importante, mas o que você faz não representa a sua intimidade. O que Ele quer te chamar primeiro para se relacionar com Ele. Ele quer se fazer conhecido a você, Ele quer tratar as tuas mazelas, Ele quer tratar as tuas debilidades, Ele quer tratar o seu temperamento, Ele quer tratar o seu descontrole financeiro,
E para isso, ele vai usar todos os mecanismos possíveis. Sabe por quê, irmãos? Porque o objetivo dele é fazer de novo. O objetivo dele é tratar o relacionamento no discipulado. O relacionamento dentro do discipulado é antes da tarefa. No discipulado, vale mais o relacionamento do que a tarefa. Não que a tarefa não seja importante. O ponto, irmãos, é dizer que ele chama aqueles indivíduos para ele. E mais, ele chama também para eles mesmos, para conhecer quem eles eram, para saber quem eles eram. Irmãos, eles tinham muito que aprender. Nós temos muito que aprender. Nós temos muito que aprender quem nós somos. E quem nós somos, basicamente passa por reconhecer toda a nossa limitação. Mas também conhecer a Ele, que passa por contemplar a tua face, contemplar a face dEle, e sermos transformados de glória em glória. Irmãos, Jesus é um modelo de caráter, e aí dói, porque quando você olha para Jesus e Ele é um modelo de caráter, você vê o quanto distante você está. E quando você começar a pisar num terreno seguro, tem uma péssima notícia para te dar. Quando você começar a pisar num terreno seguro, não, estou bem agora eu estou bom, ó. Já superei todas as minhas mazelas. Você vai ter um pesadelo terrível. Sabe quem vai aparecer para você? Não é o diabo. Não tenha medo do diabo, irmão. Sabe quem vai aparecer para você? Você mesmo. Tenha medo desse indivíduo. Ele é mau, ele é cruel, ele é vil, ele é corrupto, ele é pecador, ele te humilha, ele te conduz a situações em que você vai se sentir extremamente humilhado, vilipendiado. Esse é você. Quando Jesus chama para um relacionamento, Ele chama para uma dupla revelação. Primeiro, qual é o caráter dos indivíduos? Segundo, qual é o caráter daquele que chama? Sabe por que isso, irmãos? Preste atenção. O que determina a qualidade do serviço prestado, e todo crente deve trabalhar, todo crente precisa trabalhar, serviço cristão, todo crente deve fazer alguma coisa, todo. Mas o que determina a qualidade do serviço que você vai prestar é o caráter. Como assim, pastor Léo? Por isso que as grandes igrejas sofrem uma deficiência. Você não conhece o caráter do líder. Todo mundo fala que o pastor Márcio Valadão é uma bênção. Jorge Linhares, Luiz Hermínio, quem mais que a gente conhece, grande igreja? Todos eles. Mas quem pode dizer que eles são uma bênção realmente? Pastor, olha a igreja do cara. Então você está avaliando o serviço prestado pela qualidade do serviço. Eu não vou falar deles, vou falar de mim. Pastor Léo, a nave é uma bênção, hein? Tá bem feinha, né? Bonita, hein? Paredinha azul, cadeiras diferentes. Pregação boa, estou jogando confete, né? Os ministérios todos organizadinhos, hein, pastor Léo? O senhor é uma bênção, hein? Sou? Vem conviver comigo, irmão. Aí você vai falar, você não é tão bênção assim não, hein? Porque o que determina o meu serviço, irmãos, é o meu caráter.
Alguém disse bem, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido em se arrepender. Amados, eu ouvi essa frase ontem da pastora Flávia incluir na minha pregação. Deus está mais interessado em quem somos do que no que fazemos. Não que o que fazemos não seja importante, mas você não vai ser avaliado pela qualidade do seu serviço. Você vai ser avaliado pelo quanto o seu caráter é tratado por Ele. O quanto você exercita misericórdia, perdão. E nesse sentido, irmãos, todos nós somos reprovados de tempos em tempos. E todos nós teremos que passar pela casa do oleiro de tempos em tempos. E isso é didático. Ir à casa do oleiro é o melhor lugar. Por que a gente tem tanta gente arrogante? Pastores na internet arrogante. Eu não sou ruim, você que é ruim. Porque tão longe da casa do oleiro. Sabe o que é a casa do oleiro? Não, né? Jeremias? Cadê a pastora Flávia? Jeremias que narra a história da casa do oleiro. Um dia Jeremias estava de boa, né? Deus falou, vamos ali que eu vou te levar num lugar. Aí ele levou num lugar onde o cara estava fazendo vaso. E o homem manipulando o barro ali, de repente o vaso estava quase formando e caía. Aí o cara tinha que começar tudo de novo, começar tudo do zero. Deus falou assim, você esse barro aí, ó, eu vou começar a te moldar da época de que eu tenho que começar tudo outra vez. Irmãos, de vez em quando é bom ir na casa do oleiro. Trabalha a nossa arrogância, a nossa prepotência. De vez em quando é bom você se encontrar com você mesmo. Trabalha a nossa arrogância, a nossa prepotência. Trabalha a nossa autossuficiência. É quando você vai na casa do oleiro que você fala, eu dependo dele. Ele é o Senhor do chamado. Ele é soberano. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele que manipula o barro. É Ele. Podemos dizer então a partir disso, irmãos, que a maior necessidade do líder é ter intimidade com Jesus. Quem não anda na presença de Jesus não tem credencial para ser líder. Quem não anda na presença de Jesus não tem credencial para trabalhar no ministério. Quem não anda na presença de Jesus não tem autoridade para trabalhar no ministério. E o que é andar na presença de Jesus, irmãos? É se deparar com a sua pior parte. Preste atenção. Façam uma análise do seu líder aqui na igreja. Me analisem. Analisem vocês mesmos. Qual é a análise que nós temos que fazer nessa manhã? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Seja sincero com você mesmo. Irmãos, essa semana eu me deparei com um líder que não sabe orar. Não sabe orar. Irmãos, se o líder não sabe orar, ele não tem vida de oração. E não é saber orar, de usar palavras pomposas, não. É de saber, em primeiro lugar, que ele está falando com o Rei da Glória. Vida de oração, irmãos, envolve em você fechar os seus olhos e falar assim, peraí. Vou falar agora com o Rei da Glória. Segundo, como está sua leitura e meditação na palavra? Você lê a Bíblia? Como? Que quantidade? Que intensidade? Que nível de revelação? Tem líder na igreja que não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Tem livro na igreja que você fala assim, abre Sofonias aí, ele vai embora. E ele não sabe que existe o Sofonias. Tem livro na igreja que você fala assim, abre o livro de Efésios, ele acha que Efésios era um homem. Abre o livro de Gálatas, ele acha que Gálatas era uma mulher. Qual o seu nível de sujeição à palavra? Irmão, o que determina um líder não é o quanto ele acerta, mas é o quanto ele conhece de revelação do Senhor. É o quanto ele se deita aos pés do amado.
e chora as suas mazelas, e chora os seus pecados, e se arrepende com ardor. Muitas vezes nós pedimos perdão, e a nossa preocupação é o quanto nós ofendemos o nosso irmão. Oh, me perdoe, Marcelo, te ofendi. Não! Perdoa, Marcelo, te ofendi, perdão, Senhor, te ofendi muito mais. Te ofendi muito mais. A ofensa para ela é grave, mas a ofensa para ele é muito maior, porque eu estou ofendendo alguém que o rei morreu para salvar. Eu estou ofendendo alguém que o sangue do Cordeiro foi derramado para salvar, e eu estou ofendendo alguém que o rei chamou pela sua vontade. Não, pastor, eu oro muito. Palavra então, leio demais. É? E como está a sua ação ministerial? Como está o seu ministério? Seu trabalho? Seu compromisso com o trabalho ministerial? Com o serviço cristão? Como está? As pessoas te amam pelo que você faz? Conhecem pessoas que te amam pelo que você faz? Nós precisamos equilibrar a equação. Nem tanto trabalho, nem tanto espiritual. O espiritual tem que bater lá no trabalho. E o trabalho tem que te jogar de volta para o rei, para quem chamou para o trabalho. Segundo, ele os enviou para pregar. Primeiro é relacional, segundo é verbal. Ai, como eu apanhei nesse comportamento, nesse relacional, irmãos. Tem gente que fala assim comigo: não, pastor, o senhor bateu hoje. Eu não bati, não, irmão, eu apanhei. O segundo é o verbal. Jesus chama aqueles indivíduos do mundo, mas depois envia aqueles indivíduos de volta para o mundo. Para o quê, irmãos? Para eles pregarem. É fato, e você precisa se lembrar disso, que o Evangelho não é um mistério inefável. O Evangelho não é algo difícil de ser articulado na linguagem comum. O Evangelho não é complicado, o Evangelho é simples. O que é o Evangelho, pastor Léo? É a história de Jesus. O Evangelho é a história de Jesus. Irmãos, pregação não é a verbalização da experiência subjetiva do cristão. Pregação não é eu chegar aqui e dizer para vocês: eu conversei com Jesus ontem, eu vi Jesus ontem, ele me falou isso, eu fui no profeta. Não é, pregação do Evangelho não é isso, não é subjetividade, é objetividade. Nós cristãos, somos brasileiros, nós precisamos ser mais objetivos, nós precisamos ser mais claros em nossas definições. Por quê? Porque a gente está levando o nosso povo para um mundo de subjetividade. Está aqui a chave que Deus vai abrir. Irmão, Deus já abriu a porta da cidade. Na verdade, sabe o que Ele declarou? Eu sou Senhor das cidades. Jesus não tem que abrir porta de cidade, Ele não pede para entrar em cidade, não, irmãos. Ele é o dono da cidade. É o dono da cidade. Experiências subjetivas, pessoas gastam horas, dias em subjetividades, em misticismos.
Jesus enviou aqueles homens para pregar. Irmãos, o assunto da pregação não é o que eu sinto ou o que eu penso. Deixa eu ser mais claro para você, o que eu sinto ou penso pouco importa. A minha opinião pouco importa, a minha história pouco importa. Sabe por quê? Porque a minha história não é diferente da sua. As minhas lutas não são diferentes da sua. Eu não vim aqui essa manhã para falar para vocês que eu sou super-homem e que eu tenho poderes mágicos e que ao final aqui eu vou orar e eu vou profetizar e eu vou derramar óleo da unção e algo glorioso vai acontecer. Não, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para falar para vocês que o Rei da Glória chama homens, porque o processo remete para Ele. Todos nós podemos pregar o Evangelho, irmãos, é simples. Conte a história dele. Conte a história dele, como ele viveu. Chame as pessoas e fale, deixa eu contar uma história para você. Havia um rei, muito rico, junte toda a riqueza do universo. Pois esse é um rei, ele era muito rico. E esse rei ouviu dizer que algum dos seus súditos, numa vila distante, estavam sofrendo de fome, sede e nudez. Estavam doentes, cheios de pragas e vírus. Esse rei se encheu de dores no seu coração por aqueles súditos distantes. Mas ele sabia que se ele chegasse no meio daqueles súditos, vestido com toda a sua pompa, os súditos não aguentariam, eles morreriam. Então o que ele fez? Ele tirou seus trajes reais, ele abriu mão da sua coroa, ele desceu do seu trono majestoso, que ele conquistou com os seus méritos próprios, que ele era digno. Ele deixou sua coroa lá, despediu dos seus amados, beijou seus amados, e foi em direção àquela vila de doentes. Chegou lá como uma criança fragilizada, jogada numa vila poeirenta na Palestina. Chegou lá, as pessoas olharam, mas não tem condições, não pode ser o rei. Mas alguns daqueles súditos, atraídos pelos olhos do rei, eles olharam, viram uma criança indefesa e falaram, quem não pode ser? O rei não pode ser esse. Mas quando eles olharam no olho do rei, eles viram a glória. E à medida que aquele rei convivia com eles, eles iam percebendo, é o rei. À medida que aqueles homens andavam com o rei, vestido agora de um adolescente de 12 anos, eles, tem alguma coisa? Olha a sabedoria que ele fala, até que mais ou menos ali nos 30 anos, acontece algo extraordinário. O rei, em um ato de humilhação, em um ato de identificação com os seus súditos, o céu se rasga. Alguém manda uma mensagem do reino. Um arauto lá do reino grita: ele é o rei. Mais especificamente, alguém lá do reino, em toda a riqueza, grita assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E a partir dali coisas extraordinárias acontecem. O rei, naquela vila distante, despido de toda a sua glória, cercado de doentes, cercado de aleijados, começa a curar um, salvar o outro, chamar o outro, abençoar o outro, e começa a acontecer coisas interessantíssimas, importantes, e aquele povo começa então a perceber, tem alguma coisa aqui, está acontecendo alguma coisa. Até que alguém da vila, um magistrado, acusa aquele homem injustamente e o condena
a morte. Como assim? Por que condenaram o rei? Por que condenaram o rei? O pregam em uma cruz. Você já ouviu alguém dizer assim, estuprador deve morrer? Quem já ouviu essa frase? Já ouviu olho por olho, dente por dente? O assassino deve ser assassinado? Irmão, quando um pecador se arrepende, o crime não fica sem punição. Quando o pecador se arrepende, a ofensa não fica sem pagamento. O que acontece então? Alguém pega a morte que o estuprador deveria ter, pelo crime cruel que ele cometeu, e joga sobre a cruz. Isso é o que ele quis dizer, Paulo quis dizer em Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós. O rei então é colocado na cruz, num dia triste, um dia nublado, chuvas, o tempo está fechado, acontecem episódios que marcam aquela vila, um terremoto, o véu, a cortina do grande templo é rasgado, até que no fim da tarde, o rei está esvaindo em suas últimas forças, mas alguém ouve ele gritando, está consumado! Está pago! Você que arrependeu-se, você que se arrependeu e pediu perdão dos seus pecados estão perdoados, mas a ofensa não está invalidada, o que você fez de errado, ele sofreu a sua dor. Sabe por que você pode perdoar alguém que te ofende? Não é porque aquela pessoa, quando você perdoar, aquela pessoa vai ficar impune do crime, não. Quando você fala assim, eu te perdoo, sabe o que você está querendo dizer? Eu não posso te cobrar o que você fez comigo, mas tem alguém maior que pode cobrar. Por último, estou contando para vocês a história do rei. Três dias depois, o rei enterrado, uma grande comoção, os doentes chorando, ou lembrando-se das palavras. Eu lembro o dia que o rei me chamou, agora ele está morto. Alguém chega com a notícia, o corpo dele sumiu. O corpo dele sumiu. Como assim o corpo sumiu, gente? Pelo amor de Deus, estava enterrado ali, ué. Não, sumiu, cheguei lá, estava aberto, sumiu, foi embora. Paura, correria, loucura, desespero, aonde está o corpo? Quando pensa que não, um cenáculo como esse, depois de aparecer para um ali, outro cá, outro acolá, uma reunião, estavam todos eles, quem aparece no meio? O rei, vivo, ele está vivo, voltou gente, ele está vivo aí, meu Deus do céu, o que é isso? Ele está vivo, notícia. Calma, vocês estão apavorados, por quê? Vocês não se lembram das minhas palavras? Pois é, mas tem mais. Eu vou embora, vou voltar para o meu reino, vou deixar aqui um igual a mim. Ele vai preparar vocês estão muito sujos, não dá. O que eu estou preparando para vocês lá, não dá para você ir com essa roupa. Ele vai preparar vocês, ele vai limpar vocês. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui com o meu carro de fogo e eu vou chamar vocês, venham para o meu reino. Irmãos, não precisa ser um grande teólogo para contar essa história. E é isso que faz o coração das pessoas queimarem. O que faz o seu coração queimar, o que faz o meu coração queimar, é a história do rei que abriu mão da sua glória e habitou entre nós. É a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a história daquele que foi crucificado, vilipendiado, zombado. Aquele. Não é a minha história, porque se eu contar a minha história para vocês, vocês vão chorar de raiva. Mas ela não é diferente da sua.
Mas aqueles homens chamados precisavam ter um comportamento. Jesus falou, em terceiro lugar, Ele chamou para exercer autoridade e expelir demônios. Irmãos, quem nos chamou, nós precisamos entender, conhecer quem nós representamos. A autoridade do nome de Jesus não é palavra mágica, não. Não é um abracadabra, né? Tem um autor que escreveu um livro que parece que sai em nome de Jesus, é um abracadabra. Palavrinha mágica. Ocus pocus. Varinha do Harry Potter. Não. A autoridade do nome de Jesus é saber quem nós estamos defendendo. Aliás, vou refazer o que eu falo. Vou refazer a minha fala. É quem nós estamos representando como embaixadores, para ser mais bíblico. Peraí. Quais são as leis do país que eu fui enviado? O que eu posso aceitar? O que eu tenho que desafiar? O que eu posso falar? Isso aqui está de acordo. Isso aqui está fora. O rei deixou a lei para dizer: vocês representam o meu nome. A sua dor quando você pecar não deve ser pela vergonha que você passou, não. Nós passamos vergonha, irmão. Não deve ser pela vergonha que você passou, não. Seu medo deve ser que você está representando alguém muito maior do que você. Isso dói, irmão, isso é pesado. Talvez seja o que Jesus quis dizer quando Ele pega a sua cruz. Porque o que você vai representar da agora para frente é uma cruz, irmão. Você não está representando um partido político. Não é uma estrelinha vermelha, nem uma foice e um martelo, ou um tucano, ou uma aliança, né? Para ser mais atualizado. Você não está representando armas, não. Acabou! É isso não. Você está representando o povo da cruz. Isso tem que fazer o nosso coração estremecer, amolecer. Porque quando nós envergonhamos esse nome, irmãos, e eu vou te falar, não se assuste, você vai fazer isso. Talvez essa semana você fez isso, envergonhou o nome que você representa. Talvez você ficou com vergonha, né? Mas a vergonha maior não é sua, não, é de quem você está representando. Meu Deus, precisa acabar. Jesus chama surpreendentemente. Irmãos, esses 12 apóstolos são um espelho da nova família de Deus. Os Pedros, os Joãos, os Tiagos, os Mateuses, os Simões, os Tomés, sabe onde eles estão? Aqui. Estão aqui. Pedro está aqui. Jesus pegou representantes. Irmãos, se você estudar a vida desses caras, você vai ver que tinha ali pessoas de lugares diferentes. Uns comiam macaxeira e outros mandioca. Uns comiam baião de dois, o outro tropeiro. Um gostava de churrasco, o outro de buchada.
Você vai ter ali pessoas de profissões diferentes. Você tem pescador, mas você tem um cobrador de impostos, um homem culto e letrado. Você tem ali pessoas de ideologias diferentes. Você tem Mateus, um cara mais conservador, da direita, né? Mas você tem Simão Zelote, um petista, um comunista, fascista, taxista, que era a favor da Revolução Armada. Está ali, Simão Zelote. Aqui, ó. O Partido dos Zelotes, irmãos, era a favor de uma revolução contra Roma. Já o Mateus, cadê o Mateus? Está aqui, ó. Tá ali, ó. Não, estou brincando. Mateus, irmãos, ele é funcionário do status quo, era cooperador. Imagina as conversas desses caras. Vocês acham que eles conversavam de flores? Nossa, viu que flor mais linda. Você acha que as reuniões, irmãos, ministeriais, vocês acham que é diferente das nossas reuniões ministeriais aqui? Que um levanta e fala, não, eu acho que nós tínhamos que levantar armas contra Roma. Aí o outro mais ponderado fala, não, pensa bem, o exército é muito grande. Aí o Tomé fala assim, não vai dar certo não, gente. Não vai dar certo não, pode esquecer, vai dar tudo errado. Irmãos, quanto mais nós estudamos a lista dos apóstolos, mais seguros ficamos de que a escolha foi baseada na graça e não nos méritos. Quanto mais você estuda, mais você fala, não tem jeito não. Agora, aqueles homens tinham uma característica, e eu quero encerrar falando dela. Prontidão. Aqueles homens tiveram um elemento, um aspecto visual. Eles estavam prontos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você diz que tem um chamado, mas não está pronto para seguir Jesus, questione o seu chamado. Se você tem frases do tipo, eu preciso cuidar das minhas coisas, eu não tenho tempo, não estou pronto, não é agora. Quem sabe amanhã, outro dia. Eu não posso abraçar a fé hoje. Eu não posso. Ou, se as coisas do mundo te seduzem mais do que o olho vermelho de quem passou a noite acordado, se as coisas do mundo te seduzem mais do que a voz doce e suave do Criador dos céus e da terra, irmão, ou você não tem chamado, ou você não está se dispondo. Se existem coisas que te atraem muito mais do que se derramar completamente, inteiramente, aos pés deste, ou você não tem chamado, ou você não está dispondo. Pensa na idiotice. Irmãos, para pensar no tamanho da incoerência que seria. Pensa no tamanho da divagação e da ignorância que seria se alguns desses homens tivessem perguntado para Jesus assim, Jesus, mas aonde nós vamos dormir? Nós não estamos prontos, irmãos. Não estamos prontos. Isso faz. Quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos, analisamos a nós mesmos, quando eu analiso isso, quando eu leio essa palavra, quando eu estudo essa palavra, quando eu penso sobre essa palavra, quando eu preparo essa palavra, e eu olho para mim mesmo, não olho para vocês. Vocês acham que eu estou falando isso aqui para vocês, irmãos?
Tem gente que acha, não, o pastor deu uma indireta. Ô irmão, não tem tempo para isso não. Estou tão moído aqui, estou destruído. Nós estamos no mesmo barco. E eu clamo pela misericórdia de Deus, porque Ele me chamou para aqui, não foi eu que vim. Se eu te contar a minha história, você fala, realmente não era para você estar aí. Então, quando eu olho para isso, irmãos, eu só tenho uma reação. Ao olhar o chamado, eu posso ver o realce da grandeza de Jesus. Ele escolheu homens como esses, uniu esses homens em uma comunidade influente. Jesus escolhe homens como eu, como você, nos une a uma comunidade de pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm criação diferente, que têm feridas diferentes. Ele une essas pessoas numa comunidade e ele ainda fala, vocês vão ser o fundamento de uma igreja. Irmãos, eu só posso olhar para trás e falar, o rei visitou a gente, porque só ele poderia fazer isso. A escolha dos 12, irmãos, fala muito mais de quem os escolheu do que deles mesmos. O fundo, sabe, deixa eu ser claro para você, o que nos surpreende não foi Jesus escolher 12, foi Jesus escolher homens. Irmãos, põe na sua cabeça, de uma vez por todas, pensa um pouquinho, ou como o apóstolo Paulo de forma educada falou, um culto racional, por favor, um culto racional. Jesus é o Rei da glória. Irmãos, quando Jesus passa, as estrelas se curvam. Irmãos, diante da face de Jesus, o sol esfria. Os planetas diminuem. Diante da glória do Senhor, diante da presença de Cristo, tudo passa a não ter mais sentido. Esse é o homem que te chamou. Raciocina. Leonardo, raciocina. Ele poderia ter escolhido anjos. Ele poderia ter escolhido planetas. Mas ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Dito isso, eu encerro, concluindo. Lembrando que o nosso objetivo inicial... não concluí não, né? Tinha mais alguma coisa ali? Vamos concluir agora. Nosso objetivo inicial era demonstrar, e eu espero ter feito isso, que a decisão de Jesus de escolher 12 apóstolos foi uma das decisões mais cruciais da história, impactando em toda a humanidade. Diante desse objetivo, podemos dizer, Jesus transformou homens limitados e fez deles grandes instrumentos para transformar o mundo. Os homens são apenas instrumentos, mas Cristo é tudo em todos. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Não podemos superestimar os homens. Faça isso. Põe as tuas fichas em mim não, irmão. Põe as tuas fichas nessa igreja não. Põe não. Não põe na Nani. Não põe as tuas fichas no Mateus, nem na Flávia, nem no Wellington, nem na Renata, nem na Marcela. Quando a gente lê essa palavra, irmãos, a gente precisa se lembrar que quem está por trás é aquele que abriu mão de toda a sua devida glória. Não é você. Não é você, você não é parte da história.
Aliás, é até parte, a parte mínima, a parte beneficiada. Irmão, qual o nível de gratidão que nós podemos ter? E nós fazemos ajuntamentos, e não se dobram aos pés daquele. O nome dele não é exaltado, a morte dele não é falada, o sangue dele não é mencionado, o sacrifício dele não é lembrado. Que ajuntamento é esse que não olha para os olhos do rei, que não reconhece o rei? Que ajuntamento é esse que não olha e não percebe? Que fica falando do fluxo da mulher, que fica falando dos 4 amigos que desceram do teto. Que 4 amigos que desceram de teto, irmãos? É o homem que estava ali curando, que é a mensagem. É a cruz. É a morte, é a ressurreição, é a assunção, é a promessa: voltarei, vou chamar. Somos só instrumentos, derretidos aos pés do rei, jogados em lágrimas, em adoração, dizendo: me cura, me livra de mim mesmo. Me livre dos meus pensamentos, Senhor. Ai, irmão, se um dia você quiser pensar o que você deve falar para o Senhor, diga como Pedro: para onde eu irei agora? Você me estragou. Para onde eu irei? Você falou no meu ouvido, agora eu não consigo mais. Não servimos para agradar a homens, nem buscamos a glória humana. Devemos servir com fidelidade a Deus, sabendo que dele vem a recompensa. Pastor, como eu pego tudo isso que o senhor falou e ponho lá fora? Parafraseando o professor Tiago Rossi ontem, né? O que fazer com toda essa teologia se ela não implica em nada? Nós temos 2 implicações ou 2 aplicações aqui agora. Primeira, em Cristo não há títulos. Em Cristo não tem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem líder, nem liderado. Em Cristo não tem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem galileu. Em Cristo não tem petista, bolsonarista, trampista, americano, inglês, soviético ou brasileiro. Em Cristo não tem Belo Horizontino, mineiro, paraibano, corintiano e curitibano. Em Cristo não tem títulos, não tem médico, nem advogado, nem doutor. Em Cristo, tudo que você construiu, Ele, como diz o Salmo, um sopro da sua voz transforma tudo em pó. Em Cristo, toda a nossa arrogância, autossuficiência. Em Cristo, a nossa falsa humildade. Em Cristo, a nossa beleza se desfaz. Ao olhar para o Rei da Glória, o nosso coração derrete. As nossas emoções se enchem. Nós sentimos um arrepio, mas não é porque a unção está aqui, não. É porque Ele veio se encontrar comigo. Em Cristo, irmãos, os nossos títulos vão embora. Toda a nossa sabedoria vira lixo. Toda a nossa inteligência e intelectualidade vira pó. Toda a nossa incapacidade que nós usamos como desculpa para às vezes não fazer as coisas, né? Eu não consigo, vira pó. As nossas debilidades somem. Eu paro de pensar em mim mesmo, nos meus problemas. Irmãos, em Cristo eu não tenho pânico, porque o medo de morrer para mim se transforma em lucro. Em Cristo não tem síndrome do pânico, porque se eu morrer, a minha
minha morte é um sinal de que o rei falou, tá bom, vem cá me encontrar. Eu não tenho um síndrome do pânico. Irmãos, em Cristo eu não sofro dano. Em Cristo eu não sofro dano, sabe por quê? Porque eu não perdi nada que Ele não tenha me dado antes. Ah, mas fulano me deu um prejuízo. Não me deu prejuízo não. Eu não tinha. Eu fui ofendido. Não, eu não fui ofendido. Em Cristo eu não tento ser aceito. Em Cristo eu não tento, com todas as minhas forças, buscar uma salvação. Não. Em Cristo eu não visto uma máscara. Eu não tento parecer quem eu não sou. Em Cristo eu não tento ser bonzinho. Aliás, eu até tento, né? Porque nós somos meio mascarados, né? Impostores. Eu tento, mas não tem jeito não. Em algum momento Ele mostra quem você é. E às vezes mostra da pior forma. E nesse momento é melhor você reconhecer. Reconhecer e voltar para a roda do oleiro. E deixar o oleiro trabalhar você que é o barro. Ai, irmãos, como dói. Como dói. O tratamento do oleiro dói. Mas nós temos uma esperança. Ele falou, vou fazer um vaso novo. Talvez você está passando pelo tratamento do oleiro. Eu estou passando, irmãos. Às vezes você está passando uma semana difícil, eu estou passando uma semana difícil. Talvez tudo que você depositava sua esperança essa semana ruiu. Você não sabe o que fazer, eu estou fazendo isso. Mas também tem sido a semana. E talvez vai ser a semana que você mais vai dizer, Senhor, preciso do Senhor, me ajuda. Eu não sei nem o que responder. Talvez você executa bem as palavras, você tem um vocabulário vasto, e aí você se depara em uma situação que você fala, eu não sei o que responder, me ajuda. É nesse momento que você percebe que não há títulos. Não tente levar os seus títulos para casa. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou chefe. Não. Você foi estragado. Ele estragou os teus títulos. Em Cristo, todos nós temos limitações.